E aí, pessoal, boa noite a todos. Meus amigos, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais demorado, porque eu tenho muita coisa para poder explicar para vocês. De antemão, eu quero agradecer ao Marcos dos Reis, o Thiago Gomes, Daniel Santos, Miriam Pinto, o Alex Grins, que diz que é sargento do Exército, e muitos outros. E quero agradecer também ao estado de Fortaleza, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e mais alguns estados também. E por especial também aos meus amigos internacionais, o Jacob de Israel, o Robert da Flórida, Gleivin dos Estados Unidos, Tiller de Bogotá e Dairlan da Holanda. Obrigado a todos e quero que vocês continuem me ajudando. Graças a Deus, meus vídeos têm rodado o mundo todo. Ainda bem, né, gente? Bem, meus amados, o que nós vamos falar hoje é de um assunto um pouco mais complicado e gostaria que os amigos entendessem o que eu vou falar e que compartilhassem esse vídeo. Ontem eu fiquei no Hangout até quase 4 horas da manhã. E falando com vários intervencionistas e inclusive alguns militares da reserva também, que fazem parte do Hangout que a gente faz praticamente de 2 em 2 dias. E com um pequeno conhecimento que eu tenho a respeito da atual situação no Brasil, eu pude analisar o seguinte: nós, brasileiros, se não tomarmos uma posição drástica, nós vamos ficar a ver navios. O que eu vou passar para vocês é o que eu vejo da atual situação do Brasil. Nós, povo brasileiro, fomos divididos em classes antagônicas. E nós estamos lutando contra o quase impossível. Por que eu disse quase impossível? É porque a metade do povo brasileiro, ou mais da metade, é um povo doente. É um povo que está vivendo uma alucinação, gente, ou uma doutrinação socialista muito eficaz. Porque eu não posso admitir, não posso entender o silêncio do povo brasileiro. O nosso Brasil já foi destruído. E como que eles conseguiram destruir o Brasil de tal maneira? Eles destruíram os 4 pilares de uma democracia. Destruíram a sociedade, destruíram a cultura, destruíram a parte financeira e destruíram a política. Eles pegaram 4 pilares da democracia e passaram a foice. Agora, com essa destruição, levou o Brasil e levou o povo brasileiro a aquele ditado que fala dentro do politicamente correto, que de correto não tem nada. Acabou a moral, acabou a ética, acabou a honestidade do povo e, principalmente, a moral. O povo hoje está com a cegueira cultural tão grande que dominou, e por especial, essa geração de hoje. Por quê? Porque além da doutrinação socialista e comunista, usando-se o termo de democracia, dividiram o Brasil em várias classes antagônicas, tais como: é muito simples, é rico contra pobre, branco contra negro, héteros contra gay, pais contra filho e vice-versa, cultura contra ideologia. E assim por diante. A divisão dos povos foram feitas de uma maneira diáspora, antagônica. Para não falar assim que o espírito patriota também foi praticamente destruído.
É triste, gente, é muito triste e lamentável ver uma nação destruída por uma classe de bandidos apátrios. Mas lembrando que esse grupo de bandidos que estão lá no poder, comunistas, são um grupo pequeno em relação ao Brasil. Um grupo pequeno, mas Lênin disse que um grupo pequeno, bem organizado, derrotaria um grupo grande, mal organizado. E nós, povo brasileiro, nós somos mal organizados. Nós não nos unimos. Nós não buscamos apenas um ideal. Nós buscamos vários ideais. Uns querem intervenção, outros querem impeachment, outros querem o PT, outros acham que os políticos vão fazer alguma coisa para o Brasil. Gente, olhando hoje para o estado do Rio de Janeiro, nós podemos ver claramente que o que está acontecendo dentro do Rio de Janeiro hoje é o espelho de um Brasil comunizado amanhã, gente. O comunismo, ele quer colocar à frente a desonra, a bandidagem. O que é certo vai virar errado e o que é errado vai virar certo. Ou o povo brasileiro acorda, desperta e vamos para as ruas e vamos clamar em uma só voz que a única chance que nós temos é uma intervenção militar, ou então, estamos ferrados. Estamos ferrados, porque no hangout de ontem me fizeram uma pergunta de forma um pouco grotesca. Eles me perguntaram o seguinte: Wanderley, por que não aconteceu até agora uma intervenção militar no Brasil? Eu falei para eles, vou explicar, e expliquei. E vou tentar explicar para vocês a pergunta a qual me fizeram. Preste bem atenção. Vamos analisar os pontos. A nossa Constituição Federal, ela foi criada por quem? Por comunistas. Em 88, os comunistas criaram as leis e também as emendas de leis para garantir quem? Garantir eles na época e para dar amparo a eles, na data de hoje como na data de amanhã. Vamos analisar aqui. O artigo 142, eu vou ler para vocês. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do Presidente da República, e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. Veja bem, espera aí. Se as Forças Armadas são entidades independentes, e, ao mesmo tempo, elas são subordinadas ao presidente. Mas se o presidente tiver enrolado em roubalheira, como a dona Dilma está, então as Forças Armadas têm que agir imediatamente. Só que tem um pequeno problema, meus irmãos, que, analisando o artigo 142 bem profundamente, nós podemos ver que a iniciativa dos três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo e a presidência, somente eles podem acionar as Forças Armadas. Vocês entenderam agora? Eles deram às Forças Armadas o direito e praticamente tiraram o direito das Forças Armadas, porque só quem pode acionar as Forças Armadas são os três poderes, ou então o presidente da República, o que é impossível de acontecer. Nas manifestações, em grande massa, talvez a gente consiga isso aí. Porque quando
fizeram a Constituição, o artigo 142, em 88, em 99, teve uma lei complementar, 97/99, que diz o seguinte: o povo não pode clamar por intervenção militar, mas quem pode clamar por intervenção militar é o presidente e os 3 poderes. Então vocês entenderam por que eles estão nessa tranquilidade lá? E ainda tem aí idiota que fala que os políticos estão morrendo de medo da intervenção militar? Medo de quê, gente? Pois eles travaram o exército. E se o exército tomar o poder na marra, é golpe. Então, depois que nós fizemos o hangout e que eu ouvi e também disse muitas coisas a respeito disso, a gente chegou num determinado fator comum. Bem, se o presidente, o Temer, a ex-presidente Dilma Landra e os 3 poderes não vão chamar as Forças Armadas, então quem vai chamar? Eis a questão, gente. Quem vai chamar as Forças Armadas é o povo brasileiro. Se o povo brasileiro forem às ruas no dia 31/7, em milhões, vejam bem, gente, tem que ser mais de 51% da população brasileira. Se nós não fizermos isso, os militares não vão poder fazer. Por quê? Porque eles travaram os militares. O Lula, em 99, a primeira coisa que ele fez foi isso. Da mesma forma que Fernando Henrique Cardoso colocou o artigo 142 na Constituição, o Lula, com o apoio do Fernando Henrique Cardoso, é claro, travou as Forças Armadas. Daí por que eles não podem fazer nada? Eles não podem fazer por quê? Porque se fizerem, eles vão contra a Constituição. Por quê? Porque quem pode acioná-los ou é a presidência ou os 3 poderes. Entenderam agora o que é que eu desenho para vocês? Mas, por outro lado, como eu falei no começo do vídeo, nós estamos lutando pelo quase impossível. Há uma possibilidade sim, gente. Qual a possibilidade? Possibilidade das Forças Armadas atuarem com uma intervenção militar constitucional dentro do Brasil. Mas para que isso aconteça, nós temos que irmos às ruas e permanecermos nas ruas, dia e noite, e não sairmos das ruas. Mas para isso acontecer, nós temos que levar o conhecimento dessa raça de víbora do povo brasileiro, que não estão preocupados com o amanhã, que não há outra saída. Ou nós nos unimos e vamos nas ruas clamarmos em uma só voz, eu falei isso no vídeo anterior, em uma só voz, por uma intervenção militar, ou então nós estamos ferrados. Por quê? Porque dentro dessa manifestação, que nós vamos permanecer nas ruas, diurnamente, nós vamos causar o quê? Automaticamente, nós vamos causar uma desobediência civil. Lembrando que, da mesma forma que nós vamos para manifestações, os vermelhos e os comunistas também vão. Então, repetindo as palavras do coronel Moesla, vamos para o pau, vamos para a briga, e se for preciso, vamos para a porrada também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que eu estou falando aqui é muito sério, gente. A situação do Brasil hoje é muito mais complicada do que vocês pensam, porque nós estamos lutando contra um sistema internacional, a nível, podemos dizer, mundial, que querem dominação total do Brasil. E a partir do momento que dominarem o Brasil, nós estamos ferrados e seremos escravos desse povo aí. Os 3 poderes já estão aparelhados, isso é notório.
aparelhado dentro de um sistema comunista. Os políticos, a maioria, são marginais, bandidos e ladrões, envolvidos em crimes de corrupções. A presidenta afastada está sendo processada em caráter de impeachment por crime contra a nação. Afrontos à soberania nacional todos os dias. É pelo MST, é pela CUT, é por professor, é pela CNBB e assim vai por diante. A ameaça de morte ao povo brasileiro é constante também. Agora, o curioso é que o Bolsonaro, ele elevou o nome do Ustra e foi processado. Agora, o PT elevou o nome de guerrilheiro, de maringuela, de vagabundo, terrorista, assassino, aí ninguém falou nada. Então, olha para vocês ver com quem nós estamos mexendo. Nós estamos mexendo com a corja de vagabundos que se acham dono do Brasil e na atual conjuntura em que o povo brasileiro se encontra, nós estamos dando a essa quadrilha o direito de ser o dono do Brasil. Porque tudo que eles fazem, tudo, a gente aceita de peito aberto. O Brasil está sendo destruído e roubado. A inversão de valores está predominante. Hoje, o bem virou mal e o mal virou bem. O comunismo está se instalando dentro do Brasil. Milícias estrangeiras já estão aqui dentro, com apoio da dona Dilma Landra, que abriu as nossas fronteiras. O Fórum de São Paulo está aqui, governando o Brasil. Mas por que os comandantes das Forças Armadas chegam a dizer que está tudo dentro da normalidade? Sabe por quê, gente? Porque os comandantes das Forças Armadas, eles são combatentes, eles não são políticos, eles não entendem patavina nenhuma de política, eles entendem de guerra. E, além de tudo, eles foram doutrinados e formados por um líder esquerdista, que chama-se professor Ives Ganda Martins. Esse professor, eu vou deixar o link do vídeo dele, ele ensinou essa doutrinação comunista aos generais, e dizendo ao comando que só pode haver uma intervenção militar com uma ordem judicial. Sabe quando que essa ordem judicial vai acontecer, gente? Nunca. Por quê? Porque a justiça não quer. Então, até o comando das Forças Armadas entrou nessa doutrinação. Você pode ver que o general chega e fala uma coisa, o outro chega e fala a mesma coisa. Não muda. A fonética, o modo de falar é o mesmo. Não, está tudo dentro da normalidade, os três poderes estão trabalhando normal. Mas eles foram doutrinados assim. Mas o que nós temos que fazer, então? Nós temos que criar um caos. Como se cria um caos? Parando o Brasil. Como se para o Brasil? Indo para as ruas. Não só nós, o povo brasileiro, mas o empresário também. Porque se nós não formos para as ruas e não permanecermos nas ruas, a intervenção militar não vai acontecer. De antemão, como eu falei no vídeo anterior, eu vou repetir agora, é notório e visível que o Brasil vai passar por uma guerra civil. Isso aí vai, gente. Por quê? Porque se a Dilma foi empichada, os vermelhos vão entrar em ação. Se ela não for empichada, o povo vai entrar em ação, o povo patriota. Se as Forças Armadas entrar, os países comunistas, que já estão dentro do solo brasileiro, vão entrar em ação para defender a terrorista Dilma. Então veja bem a situação que nós nos encontramos hoje. Então, dia 31/7, eu espero que mais de 51% do povo brasileiro estejam
nas ruas. Porque o nosso tiro fatal, a única bala que nós temos é uma intervenção militar constitucional para o dia 31/7. Ela não vai acontecer no dia 31/7. 31/7 nós vamos começar a batalha. Aí vem 31/7, 1º/8 e vai por diante. Não podemos recuar. Nós temos que permanecer nas ruas. Se você não pode ficar, coloca um no teu lugar, mas vamos permanecer nas ruas. E eu peço aos empresários que ajudem também, porque nós estamos lutando em prol também dos seus direitos, para que você possa manter a sua empresa aberta. Porque se o comunismo realmente chegar a ser instalado aqui no Brasil, o Decreto-Lei 8.243 vai entrar em vigor. E entrando o Decreto-Lei 8.243 em vigor, acabou o Brasil, gente. Isso é um deles. Porque tem muito decreto que essa terrorista, antes de ser expulsa da presidência, ela assinou muito decreto para poder foder o Brasil de cabo a rabo. A Dilma, ela nunca foi patriota, ela foi uma mulher guerrilheira, assassina, ladra, bandida e terrorista no passado. E continua sendo a mesma mulher hoje. Embora, como presidente. Ela mudou até a linguagem portuguesa, ela falou que ela era presidenta. Presidenta não existe. Então essa mulher é o diabo na face da terra, gente. E o PT são os diabinhos do PT. O Lula nem se fala, né? O Lula é o capitão-chefe, porque é um homem desgraçado, viu? Tanta gente boa morre aí por acidente, avião cai, carro capota, fica doente, morre, uma praga dessa aí, tá vivo ainda. Mas o dia que esse homem morrer, o capeta não vai aceitar ele no inferno. Ele vai querer fazer um PT lá no inferno também. Mas veja bem, gente, nós temos que irmos para as ruas, ficarmos nas ruas, lembrando que nós precisamos também do apoio das mídias internacionais, que filme, grave e leve ao conhecimento do mundo o clamor do povo brasileiro. Se nós não fizermos isso, eu falei no vídeo anterior e vou repetir agora, não vai ter tchau querida, vai ter tchau Brasil e o brasileiro está ferrado. Bem, meus amados, eu não vou tomar mais muito tempo, porque na realidade são muitas coisas que eu tinha que falar, mas eu tentei resumir o máximo que eu pude. Quem gostou do vídeo, dá um ok e manda para os amigos. Quem não gostou, dá um negativo e manda para os inimigos. O recado está dado, Vanderlei Maia, 100% Brasil e principalmente 100% patriota, gente. Eu dou a vida por essa nação. Shalom Adonai, que o Senhor nos abençoe. Boa noite a todos.